Bem-vindos ao resumo da semana nos mercados. Quero começar falando do Brasil, que abriu 277 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de maio. Os dados vêm do CAGED e são um resultado líquido de 1.960.960 admissões e 1.683.942 demissões. É o terceiro mês consecutivo de aumento na criação líquida de vagas. No acumulado do ano de 2022, o saldo registrado é de um pouco mais de 1 milhão de empregos. O saldo foi positivo nas 5 atividades econômicas pesquisadas: serviços, comércio, indústria, construção e agricultura. E com isso, nosso índice de desemprego caiu para 9,8% em maio, a menor taxa registrada no país desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016, sendo a primeira vez em mais de 6 anos que o desemprego deixa de estar acima dos 10%. Mas uma coisa importante da gente ter em mente é que 9,8% de desemprego hoje é um cenário pior do que 9,8% de desemprego em 2015 devido à reforma trabalhista, porque muitas dessas pessoas que estão empregadas têm muito menos direitos trabalhistas, por exemplo, se trabalhar como MEI. Então a situação financeira dessa pessoa é mais delicada. De qualquer jeito, o desemprego caindo é sempre um bom sinal. Também tivemos dados da confiança da indústria para junho, tendo o melhor nível desde o final de 2021. Com um avanço de 1,5 ponto, o índice chegou a 101,2, resultado mais forte desde novembro de 2021. O índice da situação atual teve uma alta de 1,9 pontos, chegando a 102,3, enquanto o índice das expectativas subiu 1,2, teve uma subida menor e alcançou 100,2 pontos, também um patamar menor. E para finalizar o tema Brasil, quero falar da inflação, medida pelo IGPM, que teve uma subida de 0,59% no mês de junho, acumulando uma alta de 10,7 nos últimos 12 meses, menor que o acúmulo do próprio IPCA, que é a nossa inflação oficial. Agora eu quero falar rapidamente da Rússia, porque saiu essa notícia que os russos estão vendendo petróleo para a Europa com pagamento em dinheiro chinês, ou seja, pelo yuan, e pela Índia. Os petroleiros desligam sistemas de identificação para transferir o petróleo russo sem serem detectados. A Índia também aumentou suas importações do petróleo russo nos últimos meses, no momento que a Europa procura reduzir a sua dependência energética da Rússia. E num tema similar, o Banco Central russo diz que 70 organizações de 12 países já aderiram à alternativa ao SWIFT. O SWIFT é o sistema de pagamento internacional através do qual tentamos isolar a Rússia. E essas duas notícias são sinais de que os russos continuam tendo meios para se financiar, o que pode estender ainda mais essa guerra, porque eles já têm outros países aderindo a alternativas de pagamento das quais eles não estão expulsos e, obviamente, a demanda pelo seu petróleo parece continuar existindo. Quero falar rapidamente sobre China, que reafirma um subsídio a refinarias caso o barril de petróleo ultrapasse os $130. E a realidade é que, apesar de ser desincentivado, um investimento em refinarias vai ter um impacto positivo no médio, talvez até no longo prazo para essas economias, porque a gente ainda tem muitas e muitas décadas de dependência do petróleo. Por mais que a gente deva acelerar esse movimento de diminuir a dependência de combustíveis fósseis, ele ainda vai demorar. Vamos falar agora rapidamente dos Estados Unidos. O PIB do primeiro trimestre do país vinha mostrando uma queda de 1,5%, mas com a revisão dos dados, agora eles mostram uma queda de 1,6%. Essa é a primeira retração desde a recessão do início da pandemia. E aqui a gente vê a variação trimestral do PIB dos Estados Unidos. É claro que a grande maioria das pessoas já vem esperando outras quedas e uma nova recessão nos Estados Unidos. Ainda sobre eles, a criação de vagas no país fica abaixo das expectativas, mas o desemprego segue caindo a 3,9%. Um desemprego a 3,9% é uma posição forte para a economia americana, o que permite certo conforto do Federal Reserve, do Banco Central Americano, ao continuar o aumento da taxa de juros. Trago também os dados do PCE, um dos índices de inflação lá dos Estados Unidos. Não é o oficial é o CPI, o CPI, mas o PCE é um dos favoritos do Federal Reserve, então é sempre importante de acompanhar, e ele marcou uma alta de 4,7% no mês de maio. No caso aqui a gente está falando do acumulado dos últimos 12 meses. Para o mês apenas, a alta foi de 0,6%. A inflação dos bens de consumo subiram 9,6% no ano, enquanto os serviços subiram 4,7%. O acumulado do último ano de 4,7% é 0,2 pontos percentuais abaixo da leitura do mês anterior, porém segue em níveis desconfortavelmente altos, vistos perto de 1980. A expectativa dos analistas era para uma marcação de 4,8%. Antes da gente ir para o cenário corporativo e ver o que aconteceu com a Fleury e com a Oi essa semana, quero falar do desemprego na zona do euro, recuando para 6,6% no mês de maio, o menor nível desde o início da série histórica. E assim como eu disse sobre a economia americana, um cenário de emprego forte traz mais conforto para um banco
Banco Central aumentar suas taxas de juros, coisa que o Banco Central Europeu já vem falando de fazer. Até porque a sua inflação bateu um recorde de 8,6%. Agora sim, no cenário corporativo, quero falar primeiro da Fleury, que acerta a compra da Hermes Pardini. Os acionistas da Par de 3 da Hermes Pardini vão receber, por cada ação ordinária que tem, cerca de 1,21 ação da Fleury, e aproximadamente R$ 2,15. Esse anúncio veio na quinta-feira e ambas as empresas dispararam mais de 10% no dia. E para finalizar, quero falar da Oi, que está dizendo que a sua recuperação judicial deve ser concluída dentro de poucas semanas. E ainda sobre Oi, eles reverteram prejuízo e tiveram um lucro líquido de 1,78 bilhões de reais no primeiro trimestre. Porém, eu tô trazendo essa notícia só para esclarecer uma coisa. Boa parte desse resultado, desse lucro líquido, é na verdade devido à queda do dólar. Como mais da metade da dívida da Oi é em dólar, quando o dólar cai, e ele caiu nesse trimestre, a diminuição do valor da dívida dela acaba entrando na DRE como resultado. Então esse lucro aqui, ele é um pouco ilusório. E vamos aos destaques do S&P 500. Hoje muita coisa subiu, apesar dele começar em queda no começo do dia, mas a maioria das coisas subiram, com exceção aqui dos semicondutores, que estão um setor bem pressionado. Mas na semana como um todo, o setor de tecnologia ficou bem vermelho, assim como financeiro, consumo cíclico, químicos e boa parte do setor de saúde. No destaque positivo, fica com as empresas de utilidade pública. No Ibovespa, a gente tentou subir essa semana, não conseguimos nem tocar aqui na média móvel de 200 períodos e já voltamos a recuar, voltamos praticamente para onde abrimos. A variação foi de 0,29% na semana. Já a variação do IFIX foi de uma queda de 0,37% na semana. O dólar continua subindo com força, com uma alta de 1,67% na semana. O S&P 500 caiu 2,21%. Um movimento que me surpreendeu até um pouco foi a queda dos juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, que o que quer dizer que o seu preço subiu, e quando o seu preço sobe, quer dizer que os investidores estão comprando muito esses títulos. Foi uma queda de 7,82% nos juros pagos anualmente. O índice chinês subiu 0,65%, o índice europeu caiu 1,38%, e o ouro também mostrou fraqueza essa semana, com uma queda um pouco maior do que a gente já vinha visto, de 1,04%. E o Bitcoin caiu mais 7,97% essa semana e voltou a se colocar abaixo das máximas de 2017, um nível muito sensível que a gente gostaria de ter como suporte, mas parece que está querendo ficar como resistência. Talvez a gente ainda veja o Bitcoin cair ainda mais abaixo desses níveis atuais. Mas bem, o Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!